E essa semana, os bastidores do Congresso, a pressão subiu de patamar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que até dias atrás dizia que não pautaria o impeachment de um ministro do STF nem com 81 assinaturas, mudou o tom de forma repentina. A virada veio logo após a repercussão envolvendo a Lei Magnitsky e declarações que colocaram seu nome no centro do debate. Coincidência? Ou efeito direto da pressão internacional? Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. A cena política brasileira viveu uma dessas reviravoltas que deixam claro como o poder e seus bastidores funcionam. Até quinta-feira, Alcolumbre se mostrava irredutível. Não adiantaria a lista de assinaturas, protestos, ocupações ou apelos. Na sua visão, a decisão sobre abrir um processo contra o ministro do Supremo não dependia apenas da quantidade de senadores que assinassem. E ele deixava isso bem explícito, reforçando que sua análise era jurídico-política e que, portanto, não se tratava de mera matemática legislativa. Mas a maré começou a mudar. Paralelamente às movimentações no Senado, um ponto pegou força no noticiário internacional e nas redes: a possibilidade de a Lei Magnitsky, que já havia colocado Alexandre de Moraes na mira, ter um novo alvo prioritário. Foi o jornalista Paulo Figueiredo quem levantou a hipótese: se, pela definição dessa legislação americana, apoiar ou se omitir diante de violações de direitos humanos configura colaboração, a decisão de Alcolumbre de travar o impeachment de Moraes poderia ser enquadrada como tal. E aqui está o ponto central: a Lei Magnitsky não é brincadeira. Criada nos Estados Unidos, ela prevê sanções econômicas e restrições de visto a autoridades estrangeiras acusadas de participação em violações graves de direitos humanos ou de atos significativos de uso indevido de recursos públicos. A aplicação dessa lei já teve impacto real em vários países, atingindo políticos, empresários e até magistrados. Quando o nome de um parlamentar brasileiro entra nesse radar, a conversa muda de tom. Na política, todos dizem que não se movem por pressão, mas a história mostra outra realidade. Um dia após as declarações duras de que não colocaria o pedido em pauta nem com 81 assinaturas, Alcolumbre já falava em possibilidade de análise. O detalhe: o pedido protocolado contra Moraes já tinha 41 assinaturas, exatamente o mínimo necessário para seguir adiante. E, para encerrar a ocupação da mesa diretora por parte da oposição, o compromisso de avaliar o caso foi colocado na mesa como moeda de negociação. A mudança de discurso foi rápida o suficiente para deixar claro que algo relevante ocorreu nos bastidores. E o curioso é que, publicamente, Alcolumbre manteve o discurso de que não se trata de pressão, mas de análise de viabilidade jurídica e política. Essa é uma frase que, no meio político, costuma significar vamos avaliar até onde isso pode ir sem comprometer alianças ou o próprio mandato. O caso também mostra a crescente interferência, ou influência, de fatores internacionais no jogo político brasileiro. A partir do momento em que um senador da República percebe que pode entrar na lista de sanções de uma lei estrangeira, o cálculo muda. Afinal, não se trata apenas de repercussão nacional, mas de possíveis bloqueios de bens, restrições financeiras e isolamento diplomático. Historicamente, já vimos figuras políticas brasileiras recuarem de posições firmes quando perceberam que a pressão não vinha apenas das ruas ou das redes sociais, mas de esferas mais altas, com impacto real na sua vida pessoal e profissional. A ameaça de perder acesso a viagens internacionais, contas no exterior ou até mesmo credibilidade em negociações é um peso que não pode ser ignorado. O episódio também reforça um ponto crítico: o poder do Senado de processar e julgar ministros do Supremo está previsto na Constituição. Mas, na prática, quem preside a casa tem o controle sobre a pauta. Isso significa que, mesmo que haja maioria, a palavra final sobre a abertura do processo passa por uma decisão política. Essa concentração de poder já foi criticada em diferentes gestões, e agora volta ao centro do debate. Outro elemento interessante dessa história é a relação direta entre a ocupação da mesa do Senado e a mudança de postura. Nos últimos dias, vimos parlamentares da oposição adotando táticas de resistência para forçar a abertura da discussão. A ocupação física do espaço de comando é um recado claro: se a liderança não dialoga, o parlamento pode travar. E travar o Senado, especialmente em votações importantes para o governo, é algo que nenhum presidente da casa quer carregar no currículo. Agora, o que esperar daqui para frente? A possibilidade real de Alcolumbre pautar o pedido contra Moraes depende de vários fatores: a pressão da base, o cálculo sobre a repercussão na opinião pública e, claro, as movimentações de bastidores que envolvem negociações com o Palácio do Planalto e com os próprios ministros do STF.
Não é segredo que o presidente do Senado mantém pontes com os dois lados, e essa posição de equilibrista pode ser tanto uma vantagem quanto um risco. Se o pedido avançar, o Brasil entrará em um cenário político raro e delicado. A possibilidade concreta de um ministro do Supremo ser afastado por decisão do Legislativo. Isso geraria um choque institucional de grandes proporções, com repercussões jurídicas, políticas e econômicas. O STF, historicamente, reage de forma intensa a qualquer tentativa de impeachment contra seus membros, e não seria diferente agora. Por outro lado, se o pedido for novamente engavetado, a leitura entre a população e setores da oposição será de que Alcolumbre cedeu à pressão contrária ou buscou evitar confronto com o judiciário. Nesse caso, o custo político pode ser alto, especialmente em um ano em que a confiança nas instituições já está fragilizada. No meio desse tabuleiro, a Lei Magnitsky continua sendo um fator externo que ninguém pode ignorar. Ao contrário de pressões internas, que muitas vezes se dissolvem com o tempo, sanções internacionais têm efeito duradouro. E, com a proximidade estratégica entre o Brasil e os Estados Unidos sob o governo do presidente Donald Trump, é plausível imaginar que qualquer caso de repercussão envolvendo direitos humanos e liberdade política seja observado de perto por Washington. Essa mudança de cenário deixa claro: no jogo do poder, discursos podem mudar de um dia para o outro quando o tabuleiro internacional entra em campo. E, neste momento, Davi Alcolumbre se vê no centro de uma disputa que vai muito além das fronteiras de Brasília. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui, a verdade tem vez e voz.